gente vem gritando a corrida toda. Porque na nossa cabeça de torcedor e de brasileiro, a gente quer que se dane o outro cara. A gente sabe que é um time, mas, porra, o time é Rubinho. Mas eu também... Você imagina a minha parada. Meu pai passou pra mim todos os princípios e tal. Eu ficava pensando, o que meu pai vai pensar agora? Porque o cara tá falando no meu ouvido que eu tenho que deixar passar. Eu já avisei ele que eu não vou. Ele fica Tu falava que não ia? Eu falei, não vou, irmão. Você lembra? Onde é que foi essa corrida que... Na Áustria. Que o Galvão... Aí nasceu o negócio do sim ou não, não é isso? Aquele negócio do sim ou não? É do Kleber. Do Kleber. Kleber Machado. Agora sim. Agora sim. Isso. E a gente vibrando, porque a gente queria ver tudo pode, né, bicho? Como brasileiro. Assim... Mas aí a gente entende, quer dizer, qualquer pessoa entende. Quer dizer, o torcedor, ele não entende como é que é feita essa manobra. Que ele é um time de futebol. Vai bater um pênalti... O cara vai lá, bate você o pênalti, meu irmão. Mas eu que cavei, eu que, porra, sou o artilheiro. Não, vai bater. Hoje, através das redes sociais e tal, o pessoal tá me conhecendo mais e consegue entender o que eu tô falando. Então, para você que tava ali torcendo, que queria tal... Quem mais queria do que você? Você, né? Eu, cacete. Claro, não era possível. Você vai, não, então, porque tem gente que fala, não, ganhou um carro. Pagaram dinheiro, vocês estão de brincadeira. Eu falei, não. Por quê? Porque no ano anterior, isso foi 2002. 2001, aconteceu a mesma parada quando eu estava em segundo e tive que deixar passar para o Schumacher chegar em segundo, eu cheguei em terceiro. Acabou, eu fui lá na reunião e falei, eu queria saber se isso ia acontecer se eu tivesse em primeiro. Eles falaram, nunca. Ano seguinte, tô lá. Foi a primeira coisa que eu falei. Falei, não, nunca. Vocês avisaram pra mim. Então esquece. Vou desligar o rádio. E aí ficou buzinando. Cara, devia pensar. É uma coisa. Aí o que vai acontecendo? 8 voltas a 300 por hora. Você não tem nem um telefoninho ali pra falar, pai, o que você acha, pai? Me dá uma mãozinha aqui. Então, é o seguinte. A hora que eu ouvi o que eu ouvi, eu aposto com você que 99% que você ouviu? Da população brasileira teria feito a mesma coisa. O que você ouviu? Eu ouvi alguma coisa grotesca que me fez pensar que eu poderia ter sido mandado embora. O cara não falou, vai ser mandado embora. Ele falou um outro tipo de mensagem, que aí eu falei, peraí, tô começando a minha carreira aqui. Eu tô no meu 3º ano. Eu tô criando um espaço, vocês vão ver, eu ainda vou despontar, porque aqui eu sou o cara que vou começar a fazer o setup, faço isso, faço aquilo. Eu só pensei em vitória. Eu falei assim, eu dou hoje para colher amanhã. Até 2005, eu melhorei muito nesse quesito, mas não me deram. O que eu fiz? Saí fora. Eu tinha um ano de contrato a mais. É que as pessoas... brasileiro gosta da... se fosse eu, não fazia. Beleza, tá tranquilo. Mas aí foram 6 anos de contrato, eu tinha o 7º, eu falei, não quero mais. Muito obrigado. Saí e fui pra Honda, e o carro era muito pior, e eu fui não sei o quê. Aí surgiu a Brown. A vida é... Torcendo pra você, Rubinho, se você tivesse que... Você conviveu muito com ele, você era parceiro dele, você era amigo dele, você foi concorrente dele em corridas. Não, o Ayrton é de uma outra época, né? Então, o Ayrton, quando ele faleceu, quando ele bateu em Imola, ele tinha 33 anos, e eu em Imola... Você sofreu um acidente também, 21. Eu bati no mesmo fim de semana. Eu sou 12 anos mais jovem que o Ayrton. Então, eu não corri de kart com ele, mas comecei a ver as corridas dele de Fórmula Ford lá fora e tal. Então, ele foi um ídolo para mim muito cedo. Então, se você perguntar o que foi o Ayrton Senna, foi tudo. Porque quando eu fui correr de kart no meu último ano que eu fui o Mundial, que meu pai conseguiu juntar um dinheirinho pra gente correr no Mundial... ele que arrumou a equipe para mim. Então, ele abriu portas. Mas agora você falou uma coisa que agora eu tô me lembrando. Você sofreu um acidente na mesma corrida, foi isso? Na sexta-feira do Grande Prêmio de Imola, as sexta-feiras, naquela época, tinha uma classificação. Hoje em dia não tem mais. É treino e sábado tem a classificação. Naquela época tinha uma classificação na sexta e outra no sábado. E quando eu botei o pneuzinho novo de manhã, aí eu falei, vai dar para fazer aquela curva de quinta. Eu lembro até esse momento, sabe? A hora que eu entrei de quinta, eu falei, E tava quantos por hora? Essa aí, o stamp que dá é acima de 200. Nossa. Foram 90 Gs a força do meu corpo. Então, eu tomei 90 Gs vezes 72 quilos na época
engoli a língua, quebrei o nariz. Que isso, velho? Então o cara falou, morreu... Engoliu a língua? Como é que engole a língua? Quando eu dou minha palestra, eu falo, engoli a língua, você olha para as pessoas, a língua foi para dentro, você morre. Você devia ensinar isso pro Nelson Rubens, né? Engoliu a língua. E aí você fica... Eu morri por 6 minutos, aí o cara foi lá e tirou a língua e tal, não sei o que, papapá, e o Senna tava do meu lado. Só que eu bati tão forte a cabeça que eu passei um tempão, eu não lembro do velório do Ayrton. Eu tô do lado do caixão. Tu tava no velório, pô? Eu sou... Tu carregou o caixão? Pois é. Tu não lembra do velório? Eu lembro de foto, eu lembro de coisa. Talvez até Deus me protegeu para eu não ter uma memória... Entendeu? Porque eu só lembro do Ayrton Rino. Era mestre... da chuva, mas eu me lembro que o Galvão Bueno falava assim, cai uma chuvinha, o tempo tá nublado, cai uma chuvinha, aí começava a chover e falava, agora sim, aí pra você que gostava, você talvez lembre, foi em Donington Park, na Inglaterra, que o Ayrton largou em quarto e numa prova de chuva passou de quarto, caiu para quinto e foi para primeiro na primeira volta. Caramba. E nessa narração você vê o Galvão falando assim, eu larguei em 12º. Aí ele fala assim, passa Senna, passa Prost, passa Damon Hill, Rubinho... Eu passei em quarto a primeira volta. Então tem gente que fala assim, pô, o cara... né? Foi a primeira volta mais memorável ali daquele momento e tal. E eu era molequinho, tava na minha 3ª corrida, mas choveu, rapaz do céu. Eu tava... eu gostava demais. Ainda gosto. Você dá porrada assim com algum corredor? Mas já teve vontade de sair assim? Muito. Muitas vezes. Quem, por exemplo, assim, que tu falou, pô, meu irmão, eu vou sair desse carro e vou meter a porrada nesse carro. Tinha um espanhol, que hoje ele é bem meu amigo, mas ele chamava Jaime Alguersuari. Ele, em Montreal, no Canadá, ele saiu da curva meio mal e, ao invés de tomar para dentro, assim, para defender a posição, ele meio que saiu, deve ter se complicado lá a cabeça, e eu tô vindo passando. Ele, quando se deu conta que eu tava passando, ele, quando ele, cara, bateu assim, ó, eu vi o céu. Quando eu caí no chão... Que isso, velho? Quando eu caí no chão, desmontou o meu negócio de freio da entrada de ar. E aí eu pisei no freio, não tinha freio, passei direto, não bati. Parei no box, arrumei o negócio, saí e fiquei perguntando. Falei, o cara foi punido? Não foi não. Beleza, e foi indo. Então, quando eu cheguei, acabou a corrida, eu acabei atrás do cara e ele não foi punido. Eu desci, peguei o capacete dele e batia pra trás assim, eu falava assim, meu irmão... Ele falava só, que tá louco? Tô muito louco, cara, muito louco. Mas depois foi... Isso nunca ninguém nem ficou sabendo isso aí, mas eu gerei muito amigo. Porra, eu sou irmão da Xuxa e, pô, eu fiquei irmão do Senna, porque, pô, eu convivia com ele, eu conheci o Senna na intimidade, naquela coisa da casa da Xuxa. E eu dormia no quarto do lado, onde dormia a Xuxa com o Senna. Porra, o Senna, quando eu fazia o Lua de Cristal, era em 90, o Senna é que namorava a Xuxa, e o Senna ia pro trailer, ficava com a gente lá e tal, babá. E ele dormia na casa da Xuxa, eu dormia no quarto do lado. E muitas vezes, não, poucas vezes... Eu ficava brincando lá um dia. Aí eu fiquei um dia brincando lá no meu quarto do lado. Eu tô lá vendo eles lá no Rolly Rola. Gigante? Não, o gigante tava adormecido. Não tinha nada a ver com isso. Aí eu tô lá vendo eles lá no Rolly Rola e tal. Aí eu comecei no meu quarto gritando: acelera, Senna! Acelera, Senna! E aí ela bateu no meu quarto e falou: você está me atrapalhando. E a impressão que eu tinha, por exemplo, a Xuxa era muito criativa, ele também. Eu tinha a impressão de que, às vezes, ele mandava ela se vestir de chuquinha e ela pedia para ele botar o capacete, botar... O macacão. Já teve da sua vida eu não sei se você casou antes, você é corredor antes, babapá, ou então com a sua esposa mesmo, ela tinha umas fantasias assim, não, nunca loucas, teve, assim, nunca teve. Vem com o capacete, meu amor. Vem com o capacete, que hoje eu tô animada. Vai tomar uma capacetada. Não teve nunca? Essa não teve. Tem, assim, o macacão tem uma coisinha que dá um fetiche. Um fetiche e tal, mas não teve, essa... Já falaram pra tu, vem com o macacão. A Paloma gosta de... Ela gosta que eu quando ela acha que eu fico
Fica bem de macacão. Fica bem de macacão, tal, não sei o quê, mas... Se você tivesse que abrir a porta, na porta número 1 estaria a Xuxa, e na porta número 2 a Adriane Galisteu, que foi as namoradas do Ayrton Senna. Qual a porta que Rubinho Barrichello abriria em 93 quando você estava solteiro, se você tivesse que abrir a porta? A porta 1, Xuxa Meneghel. Mas você sabe que a Xuxa, ela era patrocinada pela Arisco, na mesma época que eu entrei na Fórmula 1 com esse patrocínio. Do Júnior. E aí, o Júnior, que é lindo e maravilhoso, você sabe que a minha carreira só aconteceu por causa dele, né? Ele realmente abraçou toda a causa da minha carreira, então eu devo tudo ao Júnior. Mas o que aconteceu? Eu falei assim, pô, mas podia ter Paquita segurando... E, pô, quando apareceu, aí foi... Eu agradeço a Xuxa até hoje. Ah, teve Paquita lá? Pô, segurando o guarda-sol quando eu corria de Fórmula Ford. Sério, brother? Rapaz, e qual a Paquita que te chamou mais a atenção naquela época, você lembra? Porque nós estamos falando de 93. Paloma, não fica com ciúme, não. A gente tá falando de 93, hein menina? Não fica com ciúme. Não posso desbancar, não. Senão o pessoal... Não sei quem se tá casado, não tem mais... Não, mas não tem nada a ver, pois foi 93, de repente você tinha uma simpatia, uma eu não lembro se era... O Tiquitita, qual que era, né? A nomenclatura, Mas Letícia Espina naquela época. Não, mas Bianca. foi antes. A Letícia já não tava mais, não. Então foi antes? Foi antes? Não. A Letícia foi uma das primeiras. Veio depois da outra. Veio depois. A minha época já era 80 e... Fórmula... Faz as contas direito, Rubinho. O Rubinho tá se enrolando todo aqui. Ô, Luiz França, ele tá se enrolando. Eu ia até perguntar pra ele se nessa época, alguma celebridade que você, de repente, pô, teve um pai e tal. Você foi, meu irmão, corredor de Fórmula 1. Muito tranquilo. Bicho. Muito tranquilo, cara? Muito Porque agora, por exemplo, o Caio Castro tá correndo, né? Tá. Porra, o cara já é bonito, já é galã, o cara tá correndo, tá meu irmão. Né? Meu irmão, tenho até medo que minha mãe saia na rua e veja o Caio Castro. Porque, porra, o moleque já é galã. Porra. Porque, porra, é uma carteira, por exemplo, teus filhos, meu irmão, quando der aquela carteirada corredor de Fórmula 1, meu irmão. Cena, cara, quando namorava a Xuxa, e eu me lembro que a gente saiu, ele e a Maria, falecida Maria, puxa vida, que era governanta da Xuxa, a Maria. E nós fomos fazer umas compras lá. Então, enfim, onde o Senna ia, bababá, com a Xuxa e tal, o segurança tinha que acompanhar. E o Senna era puto com isso, bicho. Era puto com segurança, bicho. A verdade queria despistar. A verdade meu irmão, ele falou, malandro, vamos ver se esse segurançazinho vai me seguir agora, que eu tô de saco cheio. Meu camarada, malandro, ele subiu aquela Niemeyer, entrou naquela barra. Resumindo a história boa, história curta. Nós chegamos no sítio, lá em Vargem Grande. Acho que nós chegamos em 7 minutos. Os caras chegaram depois de 40 minutos, bicho. Nossa, segurança, bababá. Mas, irmão, eu passei... Você passou mal? Que isso, brother? Eu falei, meu irmão, você tá maluco. Ele falou assim, isso é pra eles aprenderem, meu irmão. E o segurança querendo subir na calçada pra seguir. Ô, meu irmão, você tá louco, brother. Tá louco. É que vocês fazem com umas coisas que a gente não tá... Não, mas a gente assim, não tá acostumado, isso brother. também são outras épocas, né? Que são épocas que tinha menos tô falando de coisa de... Aquela coisa. Hoje em dia não dá muito pra brincar 1990, brother. 30 anos atrás, cara. Então Imagina, você era garoto. Você era daqueles que, pô, de repente, pra impressionar as meninas, dava aquela arrancada na frente da praia. Aquele negócio todo. Dava cavalo de pau pra impressionar assim, as meninas. Eu tinha moto, né? Eu gostava muito de moto e tal, não sei o quê. Meu pai falava, ó... Vamos... Meu pai me viu na garupa de um amigo, numa mobilete lá. Ele falou, não, você vai ter a tua própria. E aí... Ali no Guarujá tinha uma situação que ficava todo mundo parado. Lembra aquele trânsitozinho? E as meninas passando e tal? E aí, um amigo e tal, e parou 2 meninas, a gente, oi, tudo bem e tal. E aí, pô, meu amigo, não era o que eu queria continuar falando, mas ele falou, ele é piloto. Aí ela falou assim, de quê? De avião? Ali já quebrou a parada, foi dar carteirada, pega... e ó, foi embora. Mas o pessoal gosta, né, cara? A mulherada gosta daquele negócio de piloto, aquela coisa e tal. Qual a maior dor que você sentiu, assim, nesses campeonatos todos que você falou, puta, mano, assim, uma das maiores dores que eu senti na vida, Serginho, foi 2003, eu ganhando a corrida de Interlagos aqui com uma Ferrari e acabou a gasolina. Nossa. Puta, eu me lembro disso. Acabou a gasolina. Era o Galvão que estava gritando, não era?
E Rubinho vai ganhar. Ele tava longe, tava bom, faltava umas 20 voltas ainda. Mas o que aconteceu naquele dia? Mas tu estava na frente, né? Não, então, houve um problema na telemetria, tá? A telemetria é aquilo lá, é como se fosse um ponto. Então, vamos supor que o pessoal aqui tá falando alguma coisa, te deu um toquinho e tal, não sei o quê. A telemetria manda a informação pro box que manda de volta. Beleza. O Schumacher tinha menos gasolina que eu. E ele acabaria a gasolina dele e eu saberia disso e iria pro box. O que aconteceu? O Schumacher, sem querer, bateu no momento de chuva. Bateu. Caramba. Eu fui o único ferrarista que estava na pista naquele momento. Os caras tinham problema de telemetria, ninguém soube, acabou. E a maior dor da minha vida, qual foi? Ver o carro voltando na reunião após a corrida e os caras... Pegou. Colocou gasolina, pegou. Então, aí, depois de uma hora, eu fiquei sabendo que... Foi aqui em São Paulo. Da tua terra, né? Na minha casa, na casa. Foi a maior dor em termos Com certeza. Foi a maior dor. E a maior conquista? A maior conquista foi esse momento que eu vi o Senna saindo, né? O momento do box que eu estava dentro do carro e vi ele saindo com o meu olho mesmo. Mas a primeira vitória, ela tira um elefante das tuas costas. É, isso que eu ia falar. Imagina. 7 anos depois, né? Qual foi a primeira? Essa em Hockenheim, 2000. Na Alemanha. Porra, essa ficou na história, né, brother? E quando quem subiu no pódio contigo? Você foi o primeiro e... Foi o Coulthard, que era um escocês, que andava na McLaren, e o Mika Hakkinen. Rubinho, por que tu não vê mulher na Fórmula 1? Eu nunca vi mulher na Fórmula 1. Existe isso? Mulher na Fórmula 1? Não, né? Já teve. Já teve na Fórmula 1 mulher? A Bia Figueiredo chegou na Fórmula Indy, que era a nossa representante aqui. Agora, Fórmula 1 nunca. Não tem um porquê. Porque a parte física, elas têm que ficam mais fortes, porque não tem jeito, é muito físico o carro, né? Então, mas isso não é uma limitação. Mulher é que é um mundo meio machista, com certeza, que às vezes não dá muita chance. Mas hoje tem uma categoria que chama categoria W, que corre todas as meninas. E assim, elas estão tendo mais espaço. Mas você acha que vai chegar um momento que a Fórmula 1 vai ter a mulherada? Assim? Ela pode ter. Na fila agora, a gente tem meninas muito talentosas que podem chegar à Fórmula 1 com certeza. De talento próprio, assim. Depois o resto é o resto. Até porque o Dudu, por exemplo, tem um baita talento, mas tem os pormenores para tentar chegar, eu entendeu? digo, de repente, competir entre elas mesmo. De repente, fazer uma categoria de mulheres da Fórmula 1, né? Isso eu não sei se acontece, porque assim, é um esporte para lá de cara. O Rubinho. Como é que é o Rubinho? Assim, sem ser negócio de kart, sem ser negócio de corrida e pá. O Rubinho gosta de jogar um vôlei, ele gosta de ler um livro, ele tá em casa, ele gosta de namorar. Eu gosto, eu sou muito fazer família. Muito sexo. Ele é um cara que faz sexo todos os dias. Vamos conhecer um pouquinho agora a intimidade do Rubinho, Luiz França. Ele é um cara que tá sexualmente tá na pole position, ele gosta de comer. Isso aí tinha que perguntar pra Paloma. Então, mas ela não tá aqui, pô. Tem que perguntar pra tu. Mas, como é que é o Rubinho? Eu sou assim... Gosta de cinema, gosta de ver série? Eu gosto muito... Eu tive um AVC em 2018. Que isso, velho? Estourou uma veia na minha cabeça. Que isso, E eu faço parte de 14% do mundo que teve o AVC e voltou normal, sem nenhuma sequela. Mas ninguém soube disso? Isso aí foi mais ou menos. 30% morre e o resto tem sequela. Eu tive a maior sorte do mundo. Ali eu realmente tive um renascimento. Eu fui conhecer o tal do Netflix ali, naquele hospital. 2018? 2018, agora, cara. Agora, isso, bicho. Então, você vai falar, você fuma, você bebe, não, cara, nada. Mas estressado, vida tentando resolver tudo de todo mundo, tal, não sei o que, a veia, uma veia mal formada, aquela coisa toda. Beleza. Então, eu sou um cara que gosto de acordar e primeiro entender o que todo mundo quer fazer. Porque se eu tô sozinho em casa, o que eu vou fazer? Eu vou tomar meu café e vou pro exercício. Essa foi minha vida inteira, de eu cuidar de mim, de eu poder fazer as coisas. Depois, eu sou um cara que adora um churrasco,
adoro um sertanejo, adoro um pagode, gosto de ter os amigos. Hoje em dia tá muito difícil de ter, mas eu sou esse cara, eu gosto da parada e, assim, gosto de namorar, sim, pole position. Pole position, viu o recado que ele deu, né, Fred? E na onda do hoje sim, complete a frase, malandro. Tem isso aí, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Hoje sim, pra ser feliz eu quero... Cara, se for no meu, assim, eu quero continuar correndo porque é isso que me faz feliz. Cara. Isso é o que me dá alegria. Mas, para mim, eu acho que ter passado a mensagem que meu pai me passou dos princípios e para os meus filhos é a coisa mais gostosa que eu tenho de ver, entendeu? Já aconteceu uma vez de eu chegar pro Fefo, o Fefo estava correndo em Las Vegas, e eu falei, ó, papai ficou sabendo que tem nego fazendo mutreta aqui, e que provavelmente não vão pegar. Você quer a mutreta? Ele falou, não. Como é que é? Eu não entendi. O que é isso? Não, coisa de motor, de mexer em carburador e tal. E eu falei para ele, papai descobriu aqui que estão andando mais rápido porque fizeram mutreta. Aí eu falei para ele, provavelmente se fizer no seu também não vai pegar, mas eu não posso fazer, eu preciso que você decida se você quer fazer ou não. Porque eu na minha carreira eu fiz 2 vezes isso, né? Na carreira de 40 anos, teve 2 vezes no kart que a gente teve, não era mutreta, mas era chance de ter algo um pouco melhor, era um motor, né, lá de fora, tal, papapá. Meu, nunca dava certo, entendeu? As 2 únicas vezes que foram usadas. Aí você vai falar, pô, mas lá na Fórmula 1, será que não tinha? Tem muita coisa lá que é diferente. Você fala assim, esse copo, ele tem que ter a espessura de 13 milímetros. Então, mas ele vai ficar muito mais leve se ele tiver 12,99. Aí eles vão no limite do limite. Mas pode ser que quebre, mas vão no limite. Então, eu cheguei para ele e falei, ó, vamos fazer isso e tal. Ele falou, não quero. Obrigado, pai. E aí eu falei, então, quando a gente acabar atrás dos caras, a gente vai se abraçar e pra gente é uma vitória. Ninguém nunca vai saber. Pra gente é uma vitória. Tamo limpo. Para mim, passei esse princípio vendo de um filho. Para mim, pô, boa. é de chorar.